Vamos abrir, por favor, aqueles que trouxeram suas Bíblias, no Salmo 139. Salmo 139. Amém? Esse salmo foi inspirado pelo Espírito de Deus a Davi. E Davi, ele é, biblicamente falando, no histórico da Sagrada Escritura, o homem que mais chegou perto do conhecimento de Deus, chegou perto do coração de Deus. Depois de Jesus, ele é o filho mais próximo de Deus que já se ouviu falar. Então ele teve informações, conhecimentos que até agora nos chocam. Então eu vou ler esse salmo, e é uma oração que ele está fazendo e está expressando verdades que visam envolver o nosso ser. Salmo 39, verso 1. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. O conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, tornem-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois Tu me formastes os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando não havia ainda nenhum deles. Quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oxalá que matasses o perverso, ó Deus, e os homens sanguinários se apartassem de mim. Homens que se rebelaram contra Ti se levantam para o mal. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que Te odeiam? Não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti?
Odeio-os com ódio completo, odeio-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Querido Pai, amado Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, vinculados à Tua Palavra e já percebendo que a Tua Palavra está atrás, está no presente e está no futuro. Ela está envolvendo-nos como uma mão poderosa do Senhor que faz uma cerca sobre nós. Ó Deus amado, nós não estamos sozinhos. Pai querido, a Tua Palavra está trazendo esta revelação extraordinária que o Senhor de fato presente é nas minúcias da nossa vida. Mas nós não queremos ter essa ideia, esta verdade simplesmente na mente, no intelecto, nas emoções, mas no profundo do nosso entendimento, no profundo do nosso coração e na percepção real, verdadeira, que o Senhor presente está em todos os momentos da nossa vida, nos ensinando, dizendo sim, dizendo não, dando-nos direção, falando o que devemos ouvir, bloqueando-nos ou incentivando-nos. Nós pedimos que agora o Senhor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, tenha a autoridade que estamos agora nos apresentando para Ti. E o Senhor tem essa autoridade, mas nós liberamos a nossa vida para ser alvejada pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua orientação, pela Tua Palavra, que traz sempre cura, libertação e prosperidade, no nome de Jesus. Amém. Queridos, este salmo é uma das porções que a Sagrada Escritura apresenta a pessoa de Deus como inigualável, como alguém que não pode ser comparado. Na realidade, a revelação do Deus vivo, através desse salmo, é tão ampla e tão grande, que foram necessárias cunhar palavras para poder descrever a medida da verdade que está sendo apresentada aqui. Neste texto, duas palavras foram feitas, porque não existiam, e uma delas é onipresença. Aqui Davi está revelando no seu entendimento recebido de Deus, que Deus está presente em todos os lugares do universo. A sua presença está. Outra palavra que foi cunhada aqui, através desta revelação maravilhosa, impactante, é a onisciência. Deus sabe tudo. Tem total, amplo e restrito conhecimento de cada partícula, de cada centímetro, de cada medida que ainda não temos como medir. É um Deus, então, onipresente e onisciente. E Davi começa a falar algo tremendo a Deus, mostrando que ele está ciente. Ele diz aqui: Senhor, Tu me sondastes. Ele está dizendo no tempo passado. Então ele está tendo a consciência neste exato momento de um Deus que o conheceu e que o sonda
e o que continua sondando a sua existência. Sondar dá a ideia de alguém que está observando, está ali entrando na intimidade daquela outra pessoa. E ele diz: tu me sondastes e me conheces. É interessante, querido, que no Salmo 139 nós vamos ver aqui o relacionamento de Deus com o homem. E quando o homem se encontra com Deus, na verdade ele encontrar-se-á com o espelho da sua alma. Ele verá em Deus a sua própria pessoa. Na realidade, conhecer a Deus e encontrar-se com Deus é encontrar também consigo mesmo. É o único lugar que eu posso ver devidamente. Se eu tenho um espelho na minha casa, eu posso ver a minha imagem refletida no espelho. Há vários tipos de espelhos. Há espelhos que têm uma condição de vermos melhor, que aumenta 5, 10, 15, 20 vezes. Nós temos espelhos que dá para colocar assim, olhar e ver aquilo que está tão distante, bem mais perto, microscópio. Nós temos um tipo de um espelho que nós podemos ver como chamado uma luneta, que vem de longe, trazemos para perto, numa luneta, num binóculo. Nós temos hoje na tecnologia aparelhos que o ser humano entra dentro e pode se ver tudo que está nos órgãos da pessoa. Mas não há ninguém, e não há esta capacidade, e nunca haverá esta capacidade de olhar o ser humano inteiramente por dentro e saber como este ser veio a ser criado e formado, visto que somos produtos de uma série de informações, de influências, e também, na verdade, estávamos em Deus antes de existirmos. A alma do homem foi dada pelo próprio Deus e nós estávamos com Ele. Pensa quando você era criança. Você tem a imagem de quando você era criancinha, bem criancinha, 1 aninho? Dificilmente alguém vai se lembrar de 1 ano, 2, 3 anos, já começa a ver uma e outra imagem, 5 anos, mas mesmo assim, está tão distante. Há dentro de nós realidades que nós não sabemos, e Deus não. Você é conhecido por Deus, como disse Davi, da eternidade. Então Davi começa a mostrar aqui uma visão maravilhosa que precisa entrar na nossa profundidade, no nosso ser, no nosso entendimento, porque se esta visão penetrar no teu coração e no meu coração, nós nunca mais seremos os mesmos. É a consciência da presença de Deus. Deus está presente. Então ele vai dizendo: quando eu me sento, conhecimento absoluto de Deus. Quando eu me levanto, ele diz: de longe, entendes o meu pensamento? Queridos, isto é estrondoso. Não sabemos simplesmente um Deus que sabe tudo, mas um Deus que vê você em tudo, particularmente. Aquele momento tão simples da vida de se assentar numa cadeira, Deus está lhe vendo você por inteiro. Esse momento tão normal de eu me levantar e andar,
ir observando, vivendo. Pensamento. Eu tenho um pensamento, Deus sabe por que é que aquele pensamento se instalou na minha mente, como ele foi desenvolvido para o bem ou para o mal. Deus entende o pensamento, coisa que nós também não entendemos direito, nem sabemos por que pensamos determinadas coisas. Deus sabe aonde está a raiz deste pensamento. Eu fico aqui me relacionando com Deus, e me parece tão difícil me relacionar com uma pessoa que me conhece inteiramente, em todos os sentidos. Queridos, não há fantasia, não há nada que eu possa fazer para impressioná-lo, não há nada que venha de repente mudar a sua maneira de pensar sobre a minha existência. Ele me conhece, e se relacionar com alguém assim é algo que espanta-nos. De repente a gente sente como que vontade de ter comunhão e também vontade de escorrer desta pessoa. Não há como fingir. Ele está ciente de tudo, sabe tudo, não há segredos para Deus, mas mesmo assim Ele nos ama exatamente como somos. Aleluia. Ele me ama exatamente. Esse é um dilema tremendo, queridos. Estas afirmações do conhecimento de Deus. E eu fiquei pensando aqui no verso 5, que diz assim, olha que ele diz: tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho na minha vida. Não adianta, não dá para escapar. Não consigo mais. Eu me sinto cercado. É isso que Davi está falando. Eu fui cercado. Deus colocou uma cerca na minha vida. Talvez você esteja chegando a esse entendimento também. Eu estou com esse entendimento. Eu estou cercado por Deus. E eu de repente, até a minha mente, o meu coração tenta fugir, mas eu não consigo fugir. Eu estou cercado por Deus, pelo amor de Deus, e Ele está com a sua mão sobre mim. Queridos, que conhecimento maravilhoso é este! Como diz Davi aqui, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é estupendo demais para mim, é elevado, muito elevado, eu não posso atingir. Queridos, um relacionamento com Deus verdadeiro é pontuado por pronomes pessoais, isto é, Ele é o que me vê, eu estou, Ele é o meu, Ele me sonda, Ele entende o meu pensamento, o meu andar, o meu deitar, Ele me cerca, sobre mim está a sua mão, o seu conhecimento é para mim. Deus quer que você tenha essa visão, a visão de ser amado e de ser conhecido. Deus não é imprudente, e para Ele não adianta colocar máscaras, a Ele não adianta colocar vestimentas, não adianta fingir, não adianta dizer que não falou, porque antes de falar, Ele já sabe o que estávamos falando. Então aqui está apresentando este Deus de um conhecimento tremendo, maior do que eu posso atingir. Ele não sabe simplesmente as minhas ações, mas Ele antecipa as minhas ações. Você vê quando Jesus ofereceu o cálice para Judas,
Judas assim, com aquela carinha de humilde, de simples, de bonzinho. Eu fico imaginando a carinha de Judas, olhando para ele assim, a mãozinha assim. Jesus fala assim: o que tens que fazer, faz-o depressa. Jesus falou no Satanás, que já estava possesso daquele traidor, e o Satanás obedeceu, e Judas obedeceu o inimigo, mas Jesus já sabia. Que coisa tremenda essas afirmações do conhecimento de Deus, que me assusta, que me desarma, que me coloca numa posição de completa vulnerabilidade. Você já tentou correr de Deus? Talvez você tenha tentado correr de Deus, ou dizer uma coisa ou outra, e por causa disso eu não vou mais me envolver. Não adianta, não é possível. Isto que o salmista está dizendo é tremendo. Ele diz, está na conclusão, queridos, da mais alta sabedoria: não tem jeito. Ou eu assumo o meu papel, ou eu sou o que devo ser aos olhos de Deus, ou eu fecho a minha boca e deixo me domar pelo Espírito de Deus, ou eu falo o que eu devo falar pelo Espírito de Deus, ou eu não tenho saída. É a questão de não ter saída. Para onde me irei do teu Espírito? Disse Davi. Aonde eu vou? E ele vai citando aqui, poeticamente na verdade, mas de uma profundidade tremenda. Ele diz: olha, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? O Senhor que sabe quem eu sou, que eu não sou o que pensam que sou, mas eu sou o que o Senhor está me mostrando que eu sou, porque a presença de Deus é o espelho da alma. Eu estou me vendo, então para onde eu fugirei? E ele pensou em algumas coisas. Para onde? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu fizer a minha cama no abismo, no céu, no mais profundo abismo, eis que tu ali estás também. E ele diz aqui: olha, se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, mesmo assim, ainda assim ali, tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Ele está dizendo, mesmo em rebeldia, o Senhor está me chamando e me querendo me guiar. E mesmo que eu esteja em rebeldia, o Senhor está tentando me sustentar. Isso é tremendo. E ele até te diz mais: olha, assim, eu disser as trevas espessas, oculte-me, venha me ocultar, ocultem-me as trevas. Ele diz: a noite e a luz para ti é a mesma coisa. Nem as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. E ele começa a ter esse entendimento, que isso é revelação de Deus. O homem não chega a essas conclusões sozinho. Ele diz: olha, tu me formastes, pois tu formastes os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Uma coisa eu dizer, a criança nasceu, pois bem. Outra coisa é eu dizer: Senhor, eu estou tendo a consciência
de que quando eu estava no ventre de sua mãe, de minha mãe, a tua mão estava ali tecendo, estava ali organizando os meus órgãos internos, o Senhor estava ali presente, o Senhor, os meus ossos não foram cobertos para ti, o Senhor esmeradamente teceu-me desde a profundeza, o Senhor está comigo desde a eternidade. Aleluia! Ele está apresentando o Deus vivo, o Deus presente. Não importa a maneira que você veio, se foi um relapso, se foi através disso ou daquilo, o importante é que você veio. E se você veio e você está aqui, é porque Deus quis que você estivesse aqui. E esta visão precisa penetrar nas tuas entranhas. A mão de Deus está sobre a sua pessoa desde as profundezas da terra. Aleluia! Eu creio, é coisa do meu pensamento, mas eu creio que nós já existíamos na eternidade com Deus, não sabemos. E somos pessoas no nível da alma e do espírito que viemos de Deus. Tanto que viemos de Deus, e a Bíblia fala, voltaremos para Deus. Queridos, há algo com relação aos nossos dias que eu quero passar esta preocupação com você, para você. Eu já estive muito inquieto sobre esta verdade durante muitos anos da minha vida. Teve alguns anos que eu fiquei um pouco distante, mas de anos para cá eu tenho me voltado para esta verdade, tenho me envolvido, tenho pensado muito sobre isso. Está aqui no verso 16: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Pense comigo, olha o que Deus está falando conosco nesta noite. Ele está dizendo para você: eu, na eternidade, lhe dei a vida, que é o tempo de dias sobre a terra. Nós temos 24 horas, mais 24 horas, mais 24, formando um mês, um ano, 2 anos, tal. Deus deu este tempo para nós. E Ele aqui está dizendo que estes dias foram ordenados. Olha que coisa impressionante. A questão é: o que eu faço no meu dia? E a quem eu honro sobre o meu dia? Como que eu faço, pastor, para entender esse texto? A questão é que Deus, Ele lhe deu dias, e esses dias só têm o devido valor se estes dias estiverem conectados com Ele, para que dele possamos saber a sua vontade. Eu lhe pergunto: o que é Deus para os teus dias? Que prioridade você dá à palavra, à oração, às reuniões? Como que você se vê? Eu estava orando nesta semana sobre isso, e eu falei para Deus: Senhor, me ensina a buscar o teu reino, quer dizer, buscar o teu domínio, buscar o teu controle para a minha vida. Me ensina isso, me ensina a desejar isso. Desejar não é querer.
Desejar é estar disposto a pagar o preço que for para adquirir. Por isso a questão de dias é muito interessante, porque o que vai ficar da sua vida e das tribulações que nós vivemos nesta terra, que são necessárias, do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso cuidado com os filhos, da nossa maneira de ser, a maioria dessas coisas os ímpios fazem, pessoas que não servem a Deus fazem, é normal para isso. Mas quem conhece a Deus, quem verdadeiramente conhece a Deus, prioriza Deus na sua vida. Queridos, isso é tão forte, resgatar um dia, porque Deus deu esses dias. Eu não sei quantos anos eu terei de vida, eu não sei quantos anos você terá de vida, mas aprenda desde o começo, e olhe também para os dias que você tem vivido e tem perdido, dias e dias e dias e dias perdidos. Davi disse que um dia com o Senhor é mais valioso do que 1000 dias fora da presença do Senhor. Então a questão aqui é esse entendimento extraordinário que Davi está dizendo sobre a questão do seu dia e como eu devo viver esse dia, porque há lambejos, há pontos de conhecimento que Deus quer transmitir ao seu coração, que nós chamamos de revelação, são verdades que penetram no nosso ser, que nunca mais nos deixa ser a mesma pessoa. Eu recebo aquela verdade, meu Pai, eu recebo aquela verdade, daí eu vou resgatar aquele meu dia. E como resgatar o meu dia? Isto é tremendo. Queridos, eu estou aqui diante de Deus, neste salmo, e Davi está apresentando a ele, a Deus e o seu coração. Não sei se você observou quando eu estava lendo o salmo, de repente ele começa a falar que ele tem ódio. Ele fala aqui, ele fala: Deus, mate o perverso, aparta essas pessoas sanguinárias de mim. Eu estou com ódio daqueles que se rebelam contra ti. Ele fala: eu odeio, ele diz aqui, eu odeio aqueles que te odeiam, odeio-os com ódio completo. Eu fiquei tão impressionado com esta palavra, como parece que ela não tem nada a ver com isto aqui, mas tem tudo a ver. Davi aqui está expressando um desvio do seu coração, odiar. E eu fico impressionado como Deus está lhe ouvindo, e Ele está apresentando a pessoa certa. Ele não está falando para outra pessoa, Ele está falando para Deus. Senhor, eu estou tendo esse sentimento aqui, eu estou tendo um sentimento de ódio. Olha, mas no verso 23 ele diz: sonda-me. Ele cai na real: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. Fala comigo: Senhor, veja em mim se há algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, por que nós nascemos? Por que você nasceu? Por que você nasceu? Por que você está nesta existência humana? Porque Deus quis que você nascesse. E Deus quer que nós venhamos a corrigir essas deficiências malucas que estão afligindo o nosso coração, deficiências estas que estão dizendo: você não deveria, você é uma pessoa que, olha, Deus, e isso e aquilo, esses sentimentos negativos. Deus quer que você entenda que Ele
desejou profundamente que você nascesse e que o seu nascimento é especial para Ele, e Ele quer te dar a devida revelação para que você possa ter a condição de morar com Ele na eternidade. É através de Jesus. Você nasceu na terra para conhecer a Deus, se encontrar com Ele, se relacionar com este Deus maravilhoso e fazer com que as pessoas se encontrem com Ele, se reconciliem com Ele. E você tem filhos, e você tem marido, ou tem mulher. Deus trouxe você a esta terra para você ter um encontro pessoal com Ele, independente, e você desejar profundamente se envolver com Ele, porque esta terra é passageira. Fala para o seu irmão, esta terra é passageira. Aqui não é o fim, queridos. Isso aqui é só uma passagem. Você lembra de uma viagem longa que você já fez? Uma vez eu fiz uma viagem longa. Eu fiquei 3 meses praticamente no Nordeste pregando. É uma viagem longa. Eu vi em muitos lugares. Mas a gente vai, já passou isso há tantos anos. Eu olho, já passou. Esta vida é como uma viagem longa. Vai passar. Teu lugar não é este lugar. Aleluia. Este lugar é o lugar do preparo para a estação do trem da nossa salvação. Nós temos uma eternidade e Deus planejou a sua vida. Não foi obra de homem, não foi um descuido, não. Ele projetou a sua vida. Em Gênesis 1, verso 0, ali Deus está falando: eu te criei. Queridos, Ele criou-nos, Ele é o grande começo. Deus é o grande começo. Então eu quero falar nesta noite e afirmar que eu e você já somos bem-sucedidos. Fala: eu sou bem-sucedido. Então esta é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu aceito isso ou não? Eu sou bem-sucedido. Então aqui está a chave da oportunidade. Primeiro, Deus idealizou você para ter uma história bem-sucedida. Você e eu não somos um equívoco. Houve um estupro, um relapso, uma rejeição. As pessoas vão questionando, e a gente questiona a vida e fala: por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? O que você tem que ter no seu coração e na sua mente: Deus permitiu a minha concepção, então eu sou especial. Ele é o meu Deus. Em segundo lugar, você está aqui porque Deus queria que você nascesse. Porque diz a Bíblia, Deus tem um livro. Ele escreveu lá: todos os teus dias. Ele escreveu lá: todos os seus dias. Pastor, eu tenho sofrido muito, Deus sabe. E não estou falando de destino. Eu estou falando que Deus tem uma vontade perfeita para cada um de nós. Muitas vezes nós não alcançamos esta vontade, não conseguimos praticar isso, mas estamos cercados. Fala: eu estou cercado. Nós estamos cercados. Deus nos cercou e tem a mão sobre nós. E a bênção de Deus, a oportunidade da bênção de Deus está sobre nós. Outro ponto interessante, em terceiro lugar, nós nascemos para manifestar a natureza de Deus. Queridos, um homem só se realiza, uma mulher só se realiza quando ele conhece esta natureza verdadeira que vai sendo implantado no coração da pessoa, vai entrando nas entranhas da pessoa. Eu ouvi, não sei aonde,
que não sei, você está me vendo, me recordando agora, disse que um camarada de carro, muito apressado, passou velozmente e o guarda o parou. E o guarda pegou e falou assim: olha, senhor, o senhor está muito nervoso. E ele disse: vai colocando a multa, coloca a multa que eu estou com pressa. E o guarda falou, e aquela pessoa era uma pessoa que era membro de uma igreja evangélica. E o guarda olhou para ele e falou assim: meu senhor, quando eu não conhecia Jesus, eu era igual ao senhor. Mas depois que eu conheci Jesus, a paz de Cristo entrou no meu coração. Depois que eu conheci Jesus, eu estou tranquilo. Queridos, nós temos que assumir o nosso papel, a questão de decisão. Para isso, em quarto lugar, nós temos que retirar os limites da nossa vida. Queridos, qual é o teu desejo? Onde está o teu desejo? Aí que está o ponto. Eu quero entrar nesse ponto, para que possa corrigir toda a nossa vida. Onde está o teu desejo? O que você espera? O que você pensa? Se você não conhece a palavra de Deus, você vai ter alvos. Se você conhece a palavra de Deus, você poderá ter outros alvos. Mas a chave é desejar. Interessar-se. Atrair-se por algo não é desejar. Eu já disse isso. Desejar significa suspirar por algo ao preço de perder tudo. A Bíblia diz, através de Jesus, que quando nós conhecemos o Evangelho, aí sim a gente pode pensar assim: é isso que eu quero ou é isso que eu não quero? Nós estávamos conversando sobre algumas coisas e a Andréia contou uma coisa interessante. Isso é conversão. Ela disse que a primeira vez que ela foi numa igreja evangélica, ela ouviu a palavra de Deus, ela chorava muito. Não, mesmo não. Ela falou: isso que eu quero. É isso. Quando a gente conhece Jesus verdadeiramente, o primeiro ponto que deve ser melhorado é o que eu desejo. O que Jesus disse é muito claro. Ele disse: se você me quiser, se você me quiser, de repente você tem que vender tudo para me ter. É isso? Querido, Jesus não tem meio termo. Ou ama Jesus mais do que tudo, ou não ama Jesus. Ou eu quero Jesus, ou não. Então isso tem que estar diante de mim. Eu estou cercado no meu entendimento, e eu estou disposto e eu desejo. Segundo ponto, nesse lado de retirar limites da vida, é ir do pensamento, eu desejo. Eu tenho pensamento, ir do pensamento à ação. Isso é muito silencioso. Então, quando eu penso, aquele pensamento, ele vem exposto através da palavra. Quando a pessoa fala alguma coisa, ou boa ou ruim, na verdade foi plantado um pensamento dentro dela. Então ela fala com a boca. Muitas vezes a pessoa que fala coisas ruins, ela nem percebe que falou coisas ruins, que daí o estado é mais grave ainda, porque ela está tão cheia de coisas ruins que expressa coisa ruim imediatamente. Então tudo na vida começa com um pensamento, e a próxima etapa é a ideia. A ideia é o conceito do pensamento. As ideias são potenciais. Eu vou pensando sobre aquilo.
depois eu vou imaginando, que é a transformação da ideia num plano. Você tem um plano para a sua vida? Meu plano é morar com Jesus no céu. Qual é o teu plano? Meu plano não foi me casar, não foi ter filhos, nada disso. Meu plano foi me casar, ter filhos, criar uma estrutura que me corrigisse, que me ajudasse, que fosse companheira, mas o meu objetivo é morar com Jesus no céu, custe o que custar. Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu objetivo? Por que você vem na igreja? Queridos, quando a gente começa a ter um plano na nossa vida e na nossa imaginação, não, eu preciso conhecer este Deus, eu preciso conhecer esse Deus, e eu vou na direção deste Deus, as coisas extraordinárias vão acontecendo na minha vida. E muitos perguntam: pastor, por que não acontece? Porque eu não estou buscando a Deus em primeiro lugar. Porque quando eu busco a Deus em primeiro lugar, todas as coisas que eu quero não me será acrescentada. Quem pode dizer amém, Jesus? Amém. Imagina um pai, Deus é um pai que te ama tanto, que está pertinho de você, como diz Davi, e quer só te ajudar. Ele, na verdade, quer lhe dar tudo que você puder suportar. Então ele olha para você. Ele viu quando você estava deitado lá, falando no telefone. Ele viu o que você está fazendo no escurinho, quando ninguém está vendo. Ele te conhece por inteiro. Ele sabe até a palavra que não chegou na minha boca, ele já sabe o que o Carlos Alberto vai dizer. Então, ele quer me ajudar. Ele quer me ajudar. Ele não quer que eu morra por causa das benesses. Ele quer cortar essa arrogância da minha vida. Ele quer cortar essa prepotência da minha vida. Ele quer cortar as coisas ruins que se instalam no meu coração, a infidelidade do meu ser. Queridos, Deus quer cortar tudo isso para nos dar aquilo que nós temos estrutura para receber. Quem quer o melhor de Deus, levante a sua mão e diga amém, Jesus. Eu quero concluir essa palavra. Eu encontrei isso, eu achei tão interessante. No século III, é uma carta. No século III, 300 anos do cristianismo sobre a terra, Cipriano escreveu ao seu amigo Donato: este mundo é mau, Donato, incrivelmente mau, mas descobri no meio dele um povo pacato e santo que aprendeu um grande segredo. Descobriram uma alegria que é 1000 vezes melhor do que qualquer dos prazeres da nossa vida pecaminosa. São desprezados e perseguidos, mas não se importam com isso. Têm o domínio sobre a sua própria alma. Venceram o mundo. Essas pessoas são cristãs e eu sou um deles. Vamos ficar em pé. Na nossa ignorância, na nossa imaturidade,
nós falamos muitas besteiras. E se nós fôssemos ouvidos por aqueles que nos seguem, ou por aqueles que estão do nosso lado, não ficariam conosco, todos nós. Se o ser humano te conhecesse como Deus te conhece, ele não te suportaria, ele não me suportaria. Mas Deus, mesmo nos conhecendo inteiramente, Ele nos ama e nos chama, Ele nos cerca. Ele fez uma cerca sobre você, meu querido, e pôs a sua mão sobre você. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Eu te convido nessa noite a refazer a sua aliança com Deus. Eu te convido nessa noite a se apresentar a Ele. Você está nu diante dEle. Ele te vê e te acompanha. Ele vê caminho mau, mas Ele quer te guiar pelo caminho eterno. Coloque a sua vida diante dele. Você faz parte de um povo que tem uma história. Nós temos uma história de sacrifício. É pela morte de Jesus que nós estamos aqui. Muitos pagaram o preço da vida para servir Jesus e continuam pagando. Você vive num país que é fácil, tantas reclamações. Você e eu não entendemos muito da misericórdia de Deus e nem do juízo de Deus. Deixa o temor de Deus penetrar no teu coração nesta noite. Renova a sua aliança com Ele. Deus está disposto a cada manhã perdoar os nossos pecados. Os olhos do Senhor não estão tapados, os ouvidos do Senhor não estão fechados, o braço do Senhor não está encurvado, não está senão estendido para você. Busque-o, porque Ele vale mais do que o mundo inteiro. Ei, Calava, vai orando, levante a sua mão aí. Clame por misericórdia a Deus. Se o teu coração está frio, você não sente nada, é porque algo não vai bem com você. Se há ódio, se há calúnia na tua boca, você tem estado e recebe os frutos disso. Vamos cortar esta malignidade da nossa vida. Deixa o Espírito operar maravilhosamente nesta noite. Deixa o Espírito de Deus operar na sua vida, porque Ele pode mudar completamente a tua existência. Nós somos um povo, queridos, que temos à disposição a verdadeira paz. Você pode viver uma vida tranquila, nem a morte vai te assustar. Quantos nesta noite refazem a sua aliança com Deus? Quem sabe você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode entregá-la nesta noite. Este é o caminho, a vereda da eternidade. Jesus morando dentro de você. Só acontece isso se você se entregar a Ele.
Coloca a mão sobre o seu coração. O Espírito de Deus quer se manifestar no nosso meio. Quer marcar a tua vida nesta noite. Deus não quer destruir você. Ninguém aqui quer destruir ninguém. Deus não é teu inimigo e eu também não sou teu inimigo. Nós queremos o teu bem. Pai querido, tira a tristeza do coração que está rebelde. Muda o coração de pedra no coração de carne. Escreve, Deus amado, dias melhores. Opera trazendo libertação desta noite, livramento desta noite. Ó Deus, nós oramos no mundo espiritual e pela autoridade do nome de Jesus nós queremos quebrar estas barreiras infernais, esses ataques terríveis contra os teus servos, contra esta igreja. Em nome de Jesus, o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor é a nossa bandeira. Em nome de Jesus, que haja libertação agora completa na sua vida, na sua mente. Aleluia! Em nome de Jesus, que esta igreja se rejuvenesça e volte a ser uma igreja pentecostal, cheia do teu Espírito, cheia de liberdade do Senhor. Aleluia! Que seja uma porta aberta para o cansado, sobrecarregado e oprimido. Que seja ele aliviado por Jesus neste lugar. Que maravilhoso este conhecimento da tua presença conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas.